aos nossos conteúdos aqui. Hoje nós vamos falar da sexta lei do sucesso, ou a sexta lei do triunfo, que ela é chamada de lei da imaginação, né? O que é essa imaginação? Então, se a gente for fazer um compilado, essa imaginação, ela complementa todas as outras leis que a gente já trabalhou aqui durante essas semanas, né? Essas 5 semanas anteriores aqui. Então, ela faz esse complemento. Como você começa um propósito? Opa, a Elisa já está chegando aqui. Você precisa imaginar aquilo que você quer, você precisa imaginar aquilo que faz sentido para você. Então, quando as coisas fazem sentido, isso tudo começa a tomar forma, né? Oi, Elisângela, boa noite, tudo bem? Eu vejo você, eu ouço você. Hoje tá bem, vou lá. Linda e abençoada noite, José, a todos que estão nos assistindo. Eu não vejo você, mas te ouço bem. Bora lá, vamos que vamos. Vamos lá, então, só dando sequência aqui, né? A sexta lei do triunfo, a lei do sucesso aqui, né? Que o Jacob gosta de falar, que ela complementa as demais que a gente já trabalhou aqui. O propósito, quando você tem um propósito, você precisa primeiro que ele faça parte dos seus sonhos, que caiba na sua mente. Então, quando isso está na sua mente, você consegue desenvolver. Quando você tem essa imaginação clara daquilo que é o seu propósito, você já parte, né, para montar o seu grupo, a sua equipe, a sua mente mestra, aqueles que vão fazer parte, parceria com você durante a sua jornada. E na sequência, a terceira lei, ele fala da autoconfiança. Então, por que eu preciso dessa autoconfiança? Aquilo que eu vou fazer me traz autoconfiança, né? Se eu sou um professor, se eu sou um cozinheiro, se eu sou um motorista, se eu sou um médico, se eu sou um engenheiro, eu sou um engenheiro que tem autoconfiança, que eu confio nas minhas habilidades, que eu confio naquilo que eu trabalho, que eu prego. Então, faz parte também da essa nossa imaginação. E quando a gente fala de imaginação, depois na lei vem essa questão, a lei 4, o hábito da economia. Quando você começa a visualizar, você começa a enxergar na frente, você começa a se imaginar lá na frente, lá, você já começa a falar, eu preciso dessa quantia, eu preciso desses valores, eu preciso desses ganhos, eu preciso dessas fontes para que eu chegue nesse objetivo maior. Passa também por essa imaginação. E a quinta que a gente trabalhou é iniciativa e liderança. Então, toda iniciativa que eu preciso, né, toda iniciativa e liderança que eu tenho que ter com o meu grupo, ou com o meu trabalho, ou a mim mesmo, eu preciso imaginar. Então, primeiro eu crio na mente, depois dessa criação mental, é onde eu começo a ver sentido naquilo que eu vou fazer. Então, o que faz sentido eu discutir com a Elisângela? O que faz sentido eu discutir com os meus pais? O que faz sentido eu agir, né, no meu trabalho, eu agir com o meu grupo? Então, eu vou ser mais assertivo, eu vou ser mais pontual, eu vou ter aquela imagem mais positiva, porque o que eu espero de você, aonde eu quero chegar, o que eu quero que o meu time, que o meu grupo de apoio faça, né, para que nós conseguimos, né, chegar nesse objetivo maior, né, porque quando se fala de objetivo maior, a gente está falando de uma coisa mais mundicêntrica, de uma coisa mais ampla, uma coisa mais global, alguns gostam de chamar, né, cosmocêntrica, a gente abandonar o egocentrismo, o etnocentrismo, esse grupismo aí e participar de algo maior. Então, nessa noite a gente vai discutir um pouquinho de mais algumas perguntas aqui que vão nos levar, né, a essa reflexão. Por que essa lei da imaginação é fundamental para que nós possamos tomar nossas ações, né? E o que é imaginação? Quais são os tipos de imaginação? Quais são os dois níveis de imaginação, esses níveis de criação? E a clareza entre o que é imaginar e os passos, né, que a gente precisa fazer para que essa imaginação faça diferença na nossa vida, né? Então, quando a imaginação ela é uma coisa individual de cada um, você começa a projetar, começa a se projetar, começa a fazer algo que faz
sentido que vai te levar àquilo. Por mais que, quando você vê o Roberto tinha Chico falando, não, que quando eu quis escrever um livro, eles falavam, não, médico não é para escrever livro. Quando eu quis montar uma mentoria, ah, não, mentoria não é para esse tipo de trabalho que você faz. Ah, quando eu quero abrir uma editora, não, a editora não vai trazer. Mas ele tinha como objetivo, ele tinha como imaginação fazer essa criação, fazer, né, com que o dinheiro viesse para que ele cuidasse do Leandro, então ele correu atrás, enfrentando as adversidades que vinham dos próprios pares, né? Porque quando você tem uma imaginação, nós somos seres únicos e cada um vai ter a sua imagem, vai criar aquilo que faz sentido, aquilo que é melhor para você. Então, quando você quer sucesso, felicidade, riqueza, prestígio, passa pela imaginação. O que é felicidade para Elisângela? O que é felicidade para o José? O que é felicidade para quem vai nos assistir? Isso vai ser individual de cada um. O que é sucesso, né? É você ser bem-sucedido naquilo. Se você tem uma conquista, de acordo com o Ribeiro, queria fazer uma faculdade. O sucesso, eu queria ter um filho. Eu tive um filho, sucesso. Eu queria formar, fazer uma segunda formação. Fiz sucesso. Eu queria conquistar uma viagem. Sucesso. Então, cada um vai, talvez, ter uma interpretação e levar em consideração aquilo que faz parte do seu conjunto de imaginação, do seu conjunto de ideias, dos seus sonhos. Então, aquilo que você tem como sonho é que vai ser o ponto criativo, é onde a mente vai levar você a focar. E muitas vezes não é o do seu colega, não é o do seu companheiro, não é o do seu grupo de amigos, não é os planos que muitas vezes, né, os próprios pais tiveram para os filhos, porque se aquilo não tem a ver com a habilidade que ele tem, se aquilo não tem a ver com aquilo que ele tem de vocação e aquilo que ele tem de entrega para fazer, essa conexão que ela é muito mais ampla, né? Vamos falar assim, de acordo com Napoleão, é uma conexão divina que há entre nós, que é essa expressão do nosso talento é que vai levar à conquista, que vai levar esse sucesso, que vai levar esse propósito adiante, que vai fazer com que as coisas elas tomem forma e elas fazem com que aquilo que é feito de entrega de trabalho, ele cansa, ele desgasta muitas vezes, mas ele não estressa e faz parte de algo maior. Então, quando a gente vem falando dessa imaginação, de organizar essas ideias, de pôr essas ideias em ação, é onde vai, como se diz, surgir a construção de algo maior. E não é por aí, Elisângela? Exatamente, José, é por aí mesmo. Então, o quanto que é importante essa compreensão inicial de que tudo foi criado a partir de uma ideia, que o Napoleon Hill vai chamar de pensamento criativo. Então, tudo que se a gente for olhar ao nosso redor, tudo foi criado a partir de uma ideia. Desde os objetos que nós usamos no nosso dia a dia, dos móveis da nossa casa, né, dos meios de transporte, tudo foi originado através de uma ideia. Então, alguém teve uma ideia, a partir dessa ideia, alguém acreditou nessa ideia que era possível de ser executada, e aí, a partir dessa crença mesmo, né, dessa convicção de que a ideia podia ser realizada, cada pessoa organizou ações para que aquela ideia se tornasse realidade, até que ela se transformasse e fosse criada de fato. Então, a gente tem ao longo da história, né, o Henry Ford, quando ele quis inventar o automóvel, Thomas Edison, que tentou mais de 1000 vezes para conseguir descobrir a lâmpada que gerou depois energia elétrica. Então, a gente tem aí alguns exemplos. Mas aí eu quero te fazer um convite. Reflita aí na sua vida ideias que você teve de algo que você queria muito e que você conseguiu realizar. Porque tudo começa na nossa mente. Então, quando a gente começa a entender, e aí tanto Jacob Petri quanto Napoleon Hill, ele vai dizer que todos os nossos sonhos e esperanças podem ser realizados quando a gente aprende a utilizar a imaginação a nosso favor. A imaginação, segundo eles, é o maior poder que nós podemos ter no ato de criar aquilo que a gente quer viver. E esse
poder, ele precisa ser praticado. Então, quanto mais eu compreendo a importância da imaginação, mais eu vou conseguir aí, através dessa compreensão de que eu tenho esse poder de controlar, controlar no sentido de idealizar aquilo que eu quero, mais isso vai se tornando uma prática que me ajuda a realizar o que eu quero. Então, a imaginação, ela tem total relação com todas as leis que a gente viu até agora, mas sobretudo com a lei 1, que foi a definição de um propósito definido, aquilo que você deseja alcançar. Então, quando você definiu o seu propósito, quando você identificou aquilo que você quer alcançar, veio a partir de uma ideia. E a partir dessa ideia, você agora vai tratar, né, buscar e verificar formas de como que você pode organizar essa ideia e ações para que ela se torne realidade. Então, a primeira coisa é compreender que você pode realizar tudo aquilo que você deseja. E para isso, você precisa compreender com que frequência você usa a sua imaginação para aquilo que você quer realmente realizar. Porque muitas vezes a nossa mente fica naqueles estados. Ora, eu estou pensando no passado, no que aconteceu, ou momentos em que eu fico projetando o futuro, idealizando aquilo que eu quero, e o momento presente, como é que fica? E aí, o que então seria um conceito, né? Como que a gente pode compreender a imaginação? Segundo Napoleon Hill, a imaginação é a faculdade, ou seja, essa capacidade que é de produzir representações, ideias e imagens, sem que a experiência sensorial direta tenha acontecido. Trocando em miúdos, em outras palavras, essa capacidade que você tem na sua mente de visualizar, de criar aquilo que você deseja, com formas, com cores, do jeito que você deseja. E você sente o poder, você sente uma alegria dessa criação, de já estar tendo essa ideia concretizada na sua mente. E quanto mais você imagina, mais isso vai tomando forma. E aí, ele dá um exemplo. Por exemplo, quando você vê uma flor, você tem uma experiência sensorial direta, porque você olha, você sente o cheiro, e depois você tem essa capacidade de fechar os olhos e reproduzir mentalmente como essa flor, a cor dela, o cenário onde ela se encontra em meio à natureza. Então, imaginar é você criar no momento presente uma visão clara de uma situação futura. É como se você tivesse a capacidade de criar uma imagem mental da realidade que você ainda não tem, fisicamente. Então, um exemplo, você tem uma planta de uma casa. A planta de uma casa, o engenheiro, possivelmente, ele vai desenhar, ele vai criar mentalmente essa casa. E a partir dessa ideia mental, ele vai colocar de fato em prática e vai desenhar toda a planta da casa. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você tenha aí um sonho de comprar um carro ou de fazer uma viagem. Você ainda não tem o recurso necessário para comprar esse carro ou para realizar essa viagem com a sua família. Mas você tem desejo, já veio aquela ideia, nossa, eu me vejo dirigindo meu carro novo, eu me vejo indo na concessionária, escolher o carro, a cor, eu me imagino sentado dentro do carro, dirigindo esse carro, passeando todo feliz, cantando dentro do meu carro. Eu me imagino viajando com a minha família para esse lugar que eu quero. Então, esse ato de imaginar e criar essa realidade que no momento ainda não existe, é o ato de imaginar. E segundo Napoleon Hill, quanto mais você pratica essa imaginação daquilo, quando você visualiza mentalmente aquilo que você deseja, mais essa criação vai tomando forma para realmente ser concretizada na criação física. Porque tudo começa com a criação mental, primeiramente, para depois essa
criação física para que se torne realidade. Faz sentido, José? Faz muito sentido. Eu lembrei de uma história, né, que o Cortella gosta de contar, né, daquele filme do ET, né, E.T. Phone Home, né, o ET queria ligar para casa dele, ele fala a maior frustração da criança, né, que tem a imaginação, a imaginação mais fantasiosa que todo mundo tem quando criança, né, e depois vai perdendo ao longo dos anos por causa da idade adulta. Ele falou assim, pô, a maior frustração dele era saber que ele imaginava, né, pelo filme que bicicleta voava e depois você descobriu que bicicleta não voa, né? Mas na imaginação, na fantasia da criança, olha só, né? Ele coloca como a bicicleta voa. Então, essa questão da imaginação, a gente tem isso internalizado desde criança, mas como ao longo dos anos nós vamos aprendendo uma série de situações e essa criação, né, essa imaginação criativa, ela vai se perdendo um pouco por causa da razão. A gente não usa tanto a intuição, não usa tanto essa questão, nossa, essa fantasia, nossa, eu vi um carro que voa, os Jetsons, né? Pô, tem os carros que voam, tem, né? As naves, e eu solto a imaginação, e quando a gente cai no mundo real, a gente não vê aquilo. Mas toda a criação, ela nasceu no nível mental. Então, se houve aquilo, é porque criado primeiro com essa imaginação, essa criação interna. Então, depois, quando você coloca isso no nível físico, você vai tomando ação, essa ação planejada, né, que vai fazendo com que as coisas vão tomando forma. Então, quando aí vamos falar do segundo, do terceiro passo aqui, né, imaginar versus visualizar. Como é que é o nome? O Larry Ribeiro, quando no livro dele Pés no chão e cabeça nas estrelas, ele fala muito dessa questão do imaginar e do sonhar e do visualizar. Ele fala, pô, a criança tem um sonho, então ele começa a visualizar. Ele coloca na história lá que um recebeu um presente, o filho mais maluco, né, aquele mais estressado, recebeu uma bicicleta. Ele já ficou triste. Nossa, essa bicicleta eu vou quebrar o pé, eu vou bater, eu vou ralar o nariz, vou ralar o joelho. Então ele já projetou, ele já imaginou ali, né? Ele visualizou, né, a bicicleta e já imaginou que ele vai cair, que não sei o quê, que aquilo vai destruir. E pro filho que era bonzinho, tudo, ele falou assim, eu quero ver como é que ele vai se sentir. Ele colocou, né, estrume de cavalo, bosta de cavalo, né, cocô de cavalo dentro de uma caixa e colocou do lado da cama dele. Quando ele abriu, ele chegou lá e falou, nossa, que legal, onde está o meu cavalo, né? Será que ele está na fazenda? Será que ele está no meu quintal? Será que ele está no vizinho? Essa questão da imaginação, de você criar essa fantasia, de você colocar esse estado natural de ser, de desejar e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira que você possa ver aquilo. Então, quando eu imagino só, voltando para o cavalo, né? Ah, então ele queria comprar um cavalo. Como que ele já imaginou o cavalo? Ah, meu cavalo é um cavalo vermelho, um cavalo alazão, um cavalo grande, um cavalo com ferradura, um cavalo que ele trota, ele galopa, ele faz salto. Então, eu imagino que tem um cavalo e já coloco a visualização, esse cavalo correndo, eu sentado no cavalo, eu montado no cavalo, eu crio essas diversas imagens, eu faço um processo mais amplo. Então, eu começo a dar cor, eu começo a dar movimentação, aí eu começo a dar emoção, eu começo a aperfeiçoar o que eu criei na minha imagem para fazer que esse cavalo, né, vamos lá sonhar o Pegasus, né? Meu cavalo voa, meu cavalo, né, salta, meu cavalo faz coisas extraordinárias. Então, essa questão, quando você imagina uma coisa, você visualizar para você fazer com que essas coisas aconteçam. No caso, né, citado muito aí da construção, quando você idealiza a construção de uma casa, quantos quartos vai ter, quantos banheiros, quanta janela, que tamanho da janela, que cor, você já começa a imaginar primeiro a casa e depois você começa a visualizar o que que você quer nela, né? O que que você imóveis dentro dela para ela ir ganhando esse vamos dizer, esse poder, né? Esse imaginar com poder. Você vai ter clareza do que você quer, você vai colocar essa imagem mais detalhada, você vai colocar isso, como diz, fazendo parte daquilo que você
tem como objetivo que aquilo aconteça, mas aquilo faz sentido para quem? Para você, né? Ah, mas eu quero uma casa na beira do mato, na beira do mar, eu quero uma casa mais na parte deserta, eu tenho uma casa, quero que dentro da floresta, próximo da floresta. Por que que você quer isso? Porque isso faz sentido para você, porque isso faz sentido da sua imaginação, porque um dia você teve essa imaginação criativa e muitas vezes parece loucura, né? Você vai falar um sonho, você vai contar aquilo que você imagina, ah, pô, você é louco, isso não vai acontecer. Não, você não tem essa loucura não internalizada. Talvez era algo que, conforme os grandes pensadores gostam de falar, que quando vem essa imagem criativa que é fora da caixinha, que você pensa, né, que você começa a imaginar, mas só guarda para você, é porque tem algo de verdade nisso, né? Então, quando você vê os inventores, os escritores, os criadores de produtos aí, de telefone, da internet, né, esses caras que pintam, eles começam a soltar essa imaginação, eles começam, né, a fazer com que aquilo que eles têm como objetivo se torne real. Então, e quanto mais a pessoa começa a utilizar essa inteligência, né, aí o Napoleão Hill Jacques gosta de falar. Quando é que você solta essa imaginação criativa, né? Você precisa, geralmente, né, num lugar que você está tranquilo, um lugar que você não tem os barulhos, né, que te incomodam, que você não tenha aquela poluição visual, um lugar que você sinta, né, confiança, um lugar que você sinta prazer em estar, é onde você vai ficar ali passando aquele tempo e é onde, vamos dizer assim, começam a cair as fichas, começam a vir os insights e começa a ganhar poder aquilo que você imagina. Aí já começa a acontecer o que é, eu já consegui parceiros, eu já consegui pessoas que se conectam com essa ideia, aí você monta aquele grupo de apoio que convive falando, discutindo, idealizando coisas que levam ao mesmo destino, né? Então, quando nós falamos dessa criação, primeiro ela vem na mente e depois ela passa a ser física. Depois você começa a colocar ações para que isso comece a acontecer. E é onde vão aparecendo os insights, vão aparecendo os, os, as pessoas que vão ajudar na concretização desse tipo maior, né? Um grande empresário aí que ele idealizava fazer um grande instituto, mas ele não tinha dinheiro para fazer. E ele falou que ele começou a idealizar, apareceu a doação do terreno, apareceu a doação da empresa, da construtora que fez, da empresa que fez a doação dos móveis, e ele falou, ele só idealizou, ele só mentalizou e já começou a aparecer pessoas que investiram nesse negócio dele, que ele montou, esse instituto beneficia milhões de pessoas hoje, né, com criação de vídeos, com criação de projeto, com atendimento, né, a pessoas idosas, a pessoas jovens, a crianças. Então, quando ele idealizou, ele imaginou isso daí, mas ele falou, é algo muito fora do meu alcance financeiro. Isso existia na imaginação dele. Mas, depois de 5, 6 anos aí, buscando os parceiros, ele conseguiu com que a questão fosse concluída com sucesso. E hoje o instituto, né, desse empresário funciona a 1.000 por hora aí e fazendo cada vez mais sucesso, né? Com milhões de seguidores aí agora na internet. E aí, Elisângela, quais pontos que você tem aí para fazer para a gente em cima do que foi dito? Sim, complementando isso que o José está dizendo, é importante, então, a gente entender um pouquinho melhor essa questão do imaginário e da visualização, né? Então, quando eu imagino, lembrando, eu crio uma ideia de algo. Então, de uma casa, do carro, da viagem, do curso que eu quero fazer. Então, eu já me vejo, né? Eu já tenho essa ideia do que eu quero. Depois eu vou organizar essas ideias. Eu vejo que isso é possível, então eu passo o que o José falou no começo. Eu tenho uma ideia,
Depois eu acredito que é possível que essa ideia possa ser realizada. Depois eu vou criar as ações para que essa ideia se concretize, até finalmente que ela ocorra. Então, tudo começa com uma criação mental. Então, uma coisa importante aqui, que é legal da gente refletir, é o poder da imaginação, né? De pessoas que passaram, por exemplo, situações extremas. Então, o Viktor Frankl, que foi o psiquiatra austríaco, né? Que ele acabou, que foi o criador da logoterapia, que escreveu o livro, que é um dos 10 best-sellers mais considerados aí pela humanidade como um dos livros que mais impactou vidas, que é o Em Busca de Sentido, que conta a história dele no poder do campo de concentração nazista que ele passou, que ele perdeu seus familiares e tal. Então, por que a gente está trazendo esse ponto? Porque nesse momento em que o Viktor Frankl passou por esse campo de concentração, ele imaginava, ele visualizava saindo daquele lugar, ele visualizava todos os dias, era muita tortura, passava, né, dificuldade de alimentação, maus tratos, e aí ele visualizava mentalmente, ele imaginava ele saindo dali. Ele imaginava ele sobrevivendo àquela situação, ele imaginava ele dando palestras, ele contribuindo com a vida das pessoas, levando o aprendizado que ele retirou daquela experiência tão dolorosa e negativa. E o ato dele fazer isso foi que o ajudou a sobreviver a tudo que ele passou. Então, a visualização é você colocar em prática aquilo que você quer com riqueza de detalhes. Então, qual que era a ideia do Viktor Frankl nesse exemplo? A ideia dele era sair dali. Então, ele tinha uma ideia, ele acreditava, ele tinha fé que ele iria sair daquela situação. E aí, ele começou a visualizar situações fora daquele lugar. Então, ele podendo estudar, ele podendo dar palestra, ele contribuindo com a vida das pessoas, e cada vez que ele ia fazendo isso, ele ia fortalecendo a fé, a crença, o poder de realização daquilo que ele queria. Então, a visualização é você o quê? É você potencializar através da sua mente, você ver mentalmente aquilo já acontecendo, com uma riqueza de detalhes. Eu me lembro que quando eu queria correr os 10 quilômetros, quando eu treinava, que foi muito desafiador para mim, enquanto eu estava treinando, dando as voltas, né, que eu corria no parque para treinar, vinha o cansaço, a mente falava, para, não treina mais não, e aí eu ficava me imaginando, correndo, fazendo a corrida de fato. Então, essa visualização ali, eu tirava o foco, né, a minha mente querendo me sabotar, mas eu visualizava eu completando a prova, eu correndo, a minha felicidade depois de realizar a prova, até que eu consegui. Então, o poder que a imaginação e a visualização têm. Então, essa questão de compreender que tudo começa com essa criação mental, que é uma ideia, e depois, com o ato de visualizar, eu posso, a partir disso, ficar visualizando como se isso já estivesse acontecendo no aqui e no agora, com a minha mente, através de uma riqueza de detalhes. Então, o Napoleon Hill vai dizer que a gente ter essa capacidade de ver aquilo que a gente quer realizar através da nossa capacidade mental de realizar é um grande passo que potencializa a criação física. Então, a gente precisa cada vez mais aprender a usar esse poder da nossa imaginação. Porque a partir disso, a gente vai poder agir e ir alterando as ações na medida com que a gente vai realizando para conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. E aí o Renato Alves dá algumas dicas muito importantes, que ele fala o seguinte, a diferença entre imaginar e visualizar. Então, por exemplo, a imaginação é essa criação mental, onde que o meu corpo, né, se desconecta do momento presente, então eu me coloco, eu projeto todos os meus sentidos, a minha audição, a minha visão, todos os meus sentidos e emoções nessa experiência, para atrair aquilo que eu desejo. Então, qual que era a característica da imaginação? Essa repetição,
dessa ideia, tá sempre com ela na minha mente. O sentido de visão, então eu ver aquilo acontecendo, eu vejo a imagem, e aí eu vou linkando com memórias, com conhecimentos para a criação, para potencializar essa ideia. Já a visualização, eu já tenho a ideia definida. Então, eu já vou projetar mentalmente, eu fecho os olhos, eu já imagino. Então, a casa que eu quero, eu andando dentro da minha casa, com os móveis, com a decoração, com as pessoas ali que estão ali comigo, com a minha família, ou eu no meu carro, eu me imagino já dentro desse carro. Então, eu reproduzo mentalmente essa imagem. E aí eu consigo usar a minha criatividade na visualização, eu vou utilizar todos os meus sentidos. Então eu sinto, por exemplo, eu vejo eu de posse daquilo que eu quero, eu escuto as pessoas falando comigo, me parabenizando, por exemplo, ou comemorando comigo. Eu sinto, por exemplo, então, o cheiro, o sabor, né? Eu comendo na minha casa, eu fazendo uma comida na minha casa nova. Então, eu coloco a emoção, a alegria, a felicidade, a paz, a gratidão. E aí eu me conecto com esse poder divino de criação. Então, essa é a diferenciação entre a imaginação e a visualização, mas as duas estão super conectadas para que cada vez mais eu possa usar esse poder a favor daquilo que eu desejo alcançar, que eu desejo realizar. E isso serve para tudo na vida, não é mesmo, José? Para tudo na vida, a gente começa com a mente, né, trabalhando, né? Então ele gosta muito de falar também, né, o nosso autor aqui que nós estudamos aqui, o Jacob Petri, falando que nós temos 4 dons que nos diferem dos animais, né? E quais são esses dons que nos diferem, esses dons que nos diferem dos animais? Essa autoconsciência, imaginação, que a gente está falando agora, a consciência, que é a nossa moral, eu escolho fazer, né, o que é certo ou eu faço o que é errado. O cachorro ele só age por instinto, né? E os animais agem pelo instinto, né? Você pisou no rabo do leão, você fala, desculpa, leão, foi sem querer, né? Na moral, foi sem querer, ele não quer nem saber, né? Ele vai atacar porque você mexeu com o instinto dele. E a vontade independente. Então, essa vontade independente, ele gosta muito de citar a questão da atividade física e da alimentação. Ah, legal. Eu preciso perder peso, eu preciso fazer um regime, eu preciso cortar o açúcar, eu preciso cortar, né, uma bebida, eu preciso cortar, aumentar a ingestão de líquido. Então, essa vontade independente é que vai fazer você diferente de um outro animal. Você pode escolher estar numa festa e não comer doce ou não tomar uma bebida que você prefere porque você está cumprindo uma dieta e, e você não pode culpar o outro, né? Ah, porque o outro ofereceu, porque o outro fez isso, não, não, beleza. Mas se essa imagem de corpo, essa imagem de saúde, você entende que é ideal, que é a melhor para você, então você precisa vencer, né? O que ele vai chamar de as três fontes criativas da nossa mente, que ele vai falar. Nós temos o instinto, né? Que vem da nossa emoção. Então, se tem o exemplo do leão ou do cachorro. Você pisou no rabo do leão, o leão tá bravo, ele não vai pensar 2 vezes que vai agir pelo instinto. Nós também agimos, né, pelo nosso instinto. Então, se eu tiver, por exemplo, com fome, pô, eu vi algo para comer, aquilo já vai ser instintivo, pô, tá na hora de comer. Ah, eu tô com sede, eu vi água, nossa, eu vou, né, querer me alimentar, porque o corpo vai me dar sinais de que eu preciso daquilo. Então, eu vou ter aquela emoção. Da mesma forma, né, para quem tem vícios emocionais, se alguém falou algo contrário, se alguém às vezes mexeu com o seu bril, você já vai querer xingar, já vai ativar, né, a ira, né, porque a emoção acusou no seu corpo, né, o encontro dessa emoção com o seu corpo faz com que você ative esse instinto que está internalizado. Nós temos os instintos mais animais e temos os instintos adquiridos ao longo da nossa trajetória. Mesma coisa. Eu, algum tempo atrás, ali, muitos anos atrás, eu tinha um vício em Coca-Cola. Então, quando eu via alguém tomando Coca-Cola, aquilo para mim era, nossa, eu preciso tomar uma Coca também, eu preciso vencer. Então, era instintivo aquilo. Eu não controlava esse vício, né? Então, a pessoa que tem o vício, ele vai ter
que fazer uma força de vontade dobrada aí e trocar esses mapas mentais dele, esses moldes mentais aí, por um outro hábito aí para que ele vença isso. Né? E quando a gente fala da mente, ela tem a ver com a nossa razão. Então aí que vem a razão. O que que você vai escolher pensar? No que você vai escolher? Ah, legal, eu tenho um vício, então deu vontade agora. O que que eu vou fazer? Ah, eu bebo água. Tem gente que fala assim, ah, bebe água. Ah, vai ler um livro. Ah, vai fazer uma caminhada. Ah, alguns gostam de ser mais radical. Ah, quando você conseguir, quando você toda vez que você infringir uma vontade independente sua que você colocou como objetivo, ah, hoje não era para comer doce, eu comi, ah, hoje não era para tomar esse refrigerante, eu acabei tomando, ah, não era para comer essa quantidade de comida, eu comi, ah, toma banho gelado, né, para tipo assim, o seu corpo sentir que você está educando ele, né, através de um novo hábito. Então, a hora que você conseguir parar, beleza, então agora eu vou parar de tomar esse banho gelado. Então, essa é uma outra faculdade mental que a gente utiliza para pensar. E, por último, ele fala da nossa intuição, que a nossa intuição vem da consciência e não vem da minha vontade. Né? Não é a minha vontade, não é a minha razão que faz, é a minha consciência que me chama, é como dizer, é o meu dever que me chama. Da mesma forma que o instinto você não controla, né? Pisou no rabo do leão, ele vai querer cobrar essa bronca aí. A consciência também, né? Quando a gente tem essa intuição, quando vem algo, vem um insight, né? É porque aquilo é inerente à mente, porque muitas vezes o que tem na mente, por que que eu ajo na mente, né? Por que que eu tenho vontade de comer esse doce? Ah, porque eu adquiri um vício nesse doce. Ah, por que que, sei lá, eu falo mal do político A ou do político B, falo mal da religião A ou da religião B, por quê? Porque eu aprendi assim. Tem a pessoa que vai defender e tem a pessoa que vai, muitas vezes, não defender aquilo e ainda vai achar que aquilo está errado. Mas é o quê? É o nível de aprendizagem que ele tem, então está no nível da mente. Mas eu posso usar essa mente, essa vontade independente para direcionar, não, beleza, eu vou aceitar e eu vou fazer a minha dieta e eu não vou fazer mais esse vício porque isso tem me atrapalhado. Então, quando eu faço essa distinção, né, do instinto, do que é o instinto, do que é o intelecto, que é a minha razão, e do que é a minha intuição, que vem da consciência, eu consigo controlar melhor, ou dominar melhor, ou governar melhor essa minha imaginação. Então, fazendo uma retomada aqui, né? Essa lei da nossa imaginação é para criar a realidade que a gente deseja a partir da mente. Então, a intuição vai ser importante, né? O nosso instinto também vai ser importante, porque eu já incorporei aquilo, faz parte do meu corpo, o meu corpo não vai acusar o golpe se eu, né, não tomar o refrigerante, ele não vai acusar o golpe se eu comer pouco açúcar, porque eu estou no domínio, eu estou fazendo, né, essa minha vontade de prevalecer. Então, tudo vai começar a partir da imaginação com uma ideia. Esse é o berço de tudo que a gente vê como a nossa realidade, né? Então, essa imaginação, ela é essencial em todos os níveis, né? Quando a gente vê o que existe, tudo foi criação da mente de alguém, de alguma pessoa. Então, alguém idealizou o carro, criou o carro, alguém idealizou as estradas, alguém idealizou o avião, alguém imaginou o avião. Então, através do quê? Ah, veio a ideia, depois você vai amadurecendo essa ideia, vai colocando essa imagem, vai visualizando, você tem a certeza, aquela convicção que aquilo é possível, você planeja, você age, e aquela questão, né, aquela frase, se você pode imaginar, você pode criar. Aí vem o que o Henry Ford falava, se você acha que pode, você pode. Se você acha que você não pode, você não pode. Isso tudo já é a criação da mente. Você que vai, vamos dizer, ser líder de si mesmo, né? Você que vai liderar. Então, o que seria esse imaginar, né? Criar essas imagens mentais sem os estímulos sensoriais aqui da mente. Aí eu vou deixar só a minha intuição agir, que ela é 100% independente, e vou deixar a minha consciência, né? A minha intuição tomar conta, que também não vai ter interferência. Quando eu uso a mente, tem a ver com o conhecimento, com a minha formação, né? Com a minha origem, aquilo que faz com que eu tenha de é porque a minha língua é portuguesa, porque a minha nacionalidade é brasileira, porque, né, eu sou
do sul, porque eu sou do norte, então já vai criando rótulos, e esses rótulos, né, vão direcionando a maneira da gente pensar e imaginar também, né? E quando se fala desse pensar e imaginar, né, essa imaginação reprodutiva, que o Jack gosta de falar, a gente só reproduz as memórias de acordo com as nossas experiências. Então eu vou criar a partir do que, não, porque eu vi que pessoa tal usava, sei lá, farinha, açúcar e ovo, não, agora eu vou colocar farinha, fubá, farinha e ovo, vai dar isso. Então eu vou reproduzir um conhecimento, eu não vou criar algo novo. Eu vou só, minha avó fazia assim, minha vizinha fazia assado, e eu vou fazer um mix aqui, e vai sair, né? Vai sair aquela aquele produto que foi reproduzido a partir de algo que já existia. E quando eu uso a imaginação criativa, são novas coisas que são geradas, são novas coisas que são feitas, são novas descobertas. Nada que não fosse, nada que já não existisse no passado. É algo que, tipo, não partiu. Nossa, e você fez isso? Isso foi uma criação. E essa letra, né? E essa música, e isso que você pensou. Então, veio desse nível de criação mental, né? A partir da criação interna, daquilo que eu tinha, ela veio e fez acontecer. E quando a gente fala, né, dessa imaginação, é um processo mais amplo, é você dar vida o que você, na visualização, é você dar vida aquilo que você imaginou, é você colocar em prática e ter essa clareza de que você pode. Então, se você acha que você pode fazer aquilo, né, você vai aperfeiçoar essa imaginação aí, vai colocar mais clareza, e a mágica, a magia vai acontecer. Então, se você pode imaginar, você pode conquistar. Então, tudo aquilo que cabe na mente, né, tudo aquilo que é a realidade, ela já começou na mente. Então, toda a nossa realidade começou na nossa mente. E aí, Elisângela, qual que é o seu destaque final agora? Então, o destaque final, estava pensando aqui quando você estava falando, né, dessa relação entre a intuição, o intelecto e o instinto. Então, para o Napoleon Hill, o instinto e o intelecto, o instinto e a intuição, eles funcionam 100%. Então, seu corpo está funcionando aí, seu coração está batendo, seus órgãos internos, a circulação está acontecendo, você não tem que parar para pensar, ele funciona perfeitamente. Quando você tem uma sabedoria, uma revelação que vem, quando você fala, nossa, vou fazer isso dessa forma, buscando uma solução, é a intuição. O que causa o grande problema, segundo Jacob Petri, é o intelecto, que é a razão, que ela quer explicar. Então, pensando nessa questão daquilo que você quer, muitas vezes o que vai interferir naquilo que você quer é a sua razão, que você define. Eu quero aquela casa daquele jeito, eu quero aquele carro, eu quero fazer aquela viagem, eu quero mudar de emprego, fazer aquilo que eu gosto. A sua mente vai vir numa autossabotagem de ficar assim, como que você vai conseguir isso? Como que você vai conseguir? Então, você vai ter que transitar. Transitar é buscar fazer cada vez mais a prática dessa imaginação e da visualização, sobretudo, para te ajudar a romper com sabotadores mentais, com a autossabotagem, né, que a gente vai dizer. Que é porque a mente ela vai partir do referencial que ela tem, que são suas experiências, os seus conhecimentos. E se você está buscando algo novo que você não tem como referencial, quando você fica preso ao intelecto, à razão, a mente vai ficar querendo comparar, criticar, julgar o tempo todo. Então, a visualização te ajuda a ir diminuindo esse ruído mental, esse diálogo interno, essa autossabotagem, para te ajudar a continuar agindo em busca daquilo que você quer. Você já deve ter várias experiências. Às vezes você está com um desafio pela frente, um problema para resolver, uma situação desafiadora. E aí você fica pensando, né? Analisando como que eu posso resolver aquilo. Quando você esquece, quando você solta, aí vem uma revelação, a sua intuição te dizendo que é uma conexão com a sua consciência, que a intuição é a sua consciência, que é o poder maior, que é essa sabedoria, que é o divino que te habita, que te traz essa revelação. Então, quanto mais a gente se distanciar desse intelecto para que a intuição haja, mais a gente consegue agir na direção daquilo que a gente quer. Não que o intelecto não seja importante, ele é importante,
mas a gente precisa compreender que a gente tem que deixar fluir através da visualização daquilo que eu quero. Todos os dias fazendo essa prática vai me ajudar cada vez mais a crer e colocar energia e intensidade nas minhas ações para que aquilo se torne realidade. Então, meu apontamento final é: explore esse poder que você tem da imaginação. Creia que você é capaz. Porque se você teve, já viu aquele ditado? Se você teve a ideia, a visão, é porque você é capaz de conseguir. E aí eu quero terminar com uma frase aqui, com um versículo bíblico que diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Esse é um versículo de Filipenses 4:8. Então, quando você visualiza algo bom para a sua vida, que vai também poder impactar a vida de pessoas, você pode potencializar através da visualização, que é você cada vez mais ter em mente a clareza de que você é capaz, de que você consegue, que isso vai trazer muitos benefícios, você está no caminho certo. Então, a minha reflexão é que acredite, pratique esse poder da imaginação e da visualização que você tem, porque isso vai te aproximar cada vez mais daquilo que você deseja realizar. Uma maravilhosa semana, abençoada semana a todos e até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Gratidão, José. Gratidão, Elisete. Então, finalizando aqui também, né, com outro versículo aqui, como diz o Thiago Brunet. Se você vê tudo que está escrito no manual da vida, né, que é a Bíblia. Aí ele coloca assim: tudo que pedirdes em oração, credes que já o recebeste, e ele vos será concedido. Então, olha aqui o poder da imaginação e da fé, né? Vamos só complementar aqui o poder dessa fé, né? Aí em Provérbios 23:7, ele diz: porque como imagina no seu coração, assim ele é. Então, tudo que você imagina no seu coração, aí ele é. Aí, quando ele fala que imaginação é fé, imaginação e fé estão ali juntos, né? Aí, o que Hebreus 11:1 fala? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ele só está na imaginação. Você não vê, mas você acredita, você tem fé, vai acontecer. Então, uma abençoada semana a todos. Um beijo para a dona Antônia. Um beijo aí para Ana Lúcia aí, não sei quem é, mas está acompanhando a gente aqui. A Jaque também, Jaque de Lima, acredito que é a Jaque. Então, a todos aqueles que vão nos acompanhar depois também, a minha gratidão aqui. Uma abençoada semana a todos e até a nossa próxima live, que na próxima semana, acredito que seja na terça-feira também, né, que vai falar sobre o nosso entusiasmo. Então, gratidão a todos aí, grande beijo no coração, até o nosso próximo encontro e até mais. Até. Tchau. O que é aqui?